Muito boa noite, sejam todas e todos muito bem-vindos. Vamos dar início à edição de número 87, que começou como Sexta Valente, hoje está sendo uma segunda, tem dia que é na terça. Sempre valente, o objetivo é esse. Esses nossos encontros começaram há quase 3 anos, a partir realmente do golpe. E desde então, esse espaço tem sido um espaço de debate político, de reflexão e de construção mesmo de narrativas e compreensão para que cada um de nós possa tentar ser um agente transformador nas suas, no meio que vive, no trabalho, que seja. Então, é muito bom ver a casa cheia. Agora, a gente sabe que isso também requer muita boa vontade, paciência, então a gente precisa de silêncio para que todo mundo ouça, para que os garçons também possam circular, dar um pouquinho de espaço. E, o motivo da casa cheia são os nossos convidados mais que especiais. Então hoje a gente tem a honra de receber aqui o Luiz Nassif e a Eugênia Gonzaga. E os dois trouxeram um tema para a gente discutir de extrema relevância: a nova democracia contra a velha direita. A Eugênia, ela é procuradora da República, pioneira das ações pela educação inclusiva, das ações contra torturadores e pela justiça de transição. Ela, até muito recentemente, estava à frente da Comissão dos Mortos e Desaparecidos Políticos e foi exonerada pelo presidente Bolsonaro justamente por confrontá-lo. E ela é procuradora federal adjunta dos direitos do cidadão. Então, a gente até já vinha conversando sobre a vinda deles há mais tempo e acabou que foi justamente nessa semana. Então, acho que a Eugênia tem muita coisa para relatar para a gente. E com certeza, acho que todo mundo acompanha o trabalho do Nassif, é um trabalho mais público, que todos têm acesso. E chega de falatório, que eu sei que vocês estão aqui para ouvi-los e não para me ouvir. Depois da exposição deles, vai ter um pequeno bate-bola e a gente vai abrir um pouco para perguntas, mas vão ser poucas perguntas, porque depois a gente ainda tem um sarau musical. Então, também conto com a compreensão de vocês, porque não vai ser possível, todo mundo fazer as perguntas. Mas a gente dá continuidade ao debate aí, depois, online, ao longo das semanas. Queria agradecer muito a presença de vocês dois. Sejam muito bem-vindos também. Bom, eu queria agradecer aí o convite. Sempre que a gente está meio desanimado aqui, a gente vem beber a água de Minas Gerais. Nós somos 2 mineiros que se encontraram em São Paulo. O Fernando Sabino que dizia que teve um encontro em Nova York de mineiros. Você é mineiro de onde? Muriaé. Você é mineiro de onde? Até de Guaranese. Mineiro de onde? São João del Rei. Você é mineiro de onde? Daqui mesmo. Minas é um estado de espírito da conciliação, da gentileza, que foi abortado aí também por essa era terrível aí do bolsonarismo. Eu vou só fazer uma pequena introdução para passar para a Eugênia, depois a gente vai discutir a nova democracia. O que está ocorrendo, até deixei agora um artigo lá no GGN, eu aprendi a ler numa coleção do Tesouro da Juventude. Só que o meu era uma edição de 1923, que meu avô tinha, que era uma beleza, tudo bico de pena e tudo. Eu aprendi a ler, daí comecei a escrever na grafia antiga, daí minha mãe comprou uma edição mais moderna, de 57, que não tinha a mesma graça. E tinha uma parte do livro que era o livro das belas ações, que era muito interessante, que pegava os belos gestos, aquilo que inspirava, e através daqueles belos gestos, a criançada ia aprendendo valores, ia aprendendo a valorizar questões morais, os bons exemplos. E essa questão dos exemplos, elas sempre funcionaram como um dos pontos centrais das democracias e da civilização. Mais do que a lei escrita, os exemplos frutificam. E nós tivemos aí nos últimos tempos vários exemplos de defesa da institucionalidade. A grande guerra que a gente vai ter nos próximos meses é a institucionalidade contra o arbítrio, contra o oportunismo.
E nós tivemos alguns exemplos, o exemplo da Eugênia, que depois eu vou pedir para ela descrever mais. A Eugênia só tem um defeito aí de ter casado com um jornalista provocador, mas o restante... A gente briga, fica passando 7 anos brigando por causa da Lava Jato. Quando ela se convenceu, nós casamos. Nós tivemos o caso do físico presidente lá do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é fantástico. Ele desarmou o bufão de uma forma extraordinária, né? O Bolsonaro fala, vou chamar ele aqui para ele explicar da minha frente. Ele fala, eu vou lá e quero ver ele olhar nos meus olhos e falar o que ele falou do INPE. E o Bolsonaro amarelou. O Bolsonaro é aquele valentão que... E ele deu um exemplo extraordinário do respeito dele pela instituição dele. Ele falou, pode me demitir, mas fala mal do INPE ninguém fala. Nós tivemos o caso desse delegado Zampronha, delegado da Polícia Federal, que o Moro dá uma declaração que vai destruir os arquivos, ele imediatamente fala, não pode destruir, isso aí a decisão tem que ser do juiz. Nós temos outros exemplos, o corregedor da Polícia Militar em São Paulo, que todos esses abusos ele chama e enquadra, ou seja, sem falar da área acadêmica da universidade, que é uma linha, apesar daquele ministro da Educação ter sido acadêmico também. Hoje eu entrevistei um economista que era colega dele lá da Unifesp. Ele falou, olha, nunca vi ninguém falar nada de positivo dele, nem ministro era, né? Então, digamos, esses exemplos frutificam. Essa questão do Celso de Mello, o Celso de Mello é o decano lá, nunca foi um sujeito especialmente valente, corajoso. Ele sai em defesa da instituição suprema. Então, em todos os pontos, assim, você tem... O país está vivo. Eu fui num evento semana passada da Fundação Dom Cabral, chamado Legacy, de empresários presidentes de empresas, CEOs, aí que acham que as empresas têm um papel relevante no processo civilizatório e queriam discutir esses pontos. Daí eu vi um presidente de empresa falando, não aguento mais a minha família, o WhatsApp, com aquele ódio. Daí eu vi uma moça que falou, olha, eu comecei como recepcionista. Hoje eu tenho um alto cargo aqui, nunca tive indicação de ninguém, eu achava que era meritocracia. Daí nós começamos a acompanhar uma universidade, uma faculdade, para baixa renda, que o horário de aula é das 8 da noite às 2 da manhã, porque as pessoas não têm outro horário. E daí eu constatei que eu sou privilegiada. Tenho uma família organizada, meus pais casados há 40 anos, eu sou branca, sobrenome europeu. Então, digamos, essa consciência difusa, ela começa a aumentar de uma forma extraordinária e, através desses exemplos, vai se multiplicar. Então, eu queria passar a palavra a uma pessoa do qual eu sou não apenas um grande admirador, mas um grande apaixonado, é o Eugênio Gonzaga. Esse apaixonado não estava no programa, né? Ela Bem, reclama que eu não faço declaração. mas ele fala assim. Bem, então, muito boa noite a todos e todas. Obrigada pela Paula, Manu, pelo convite. Juarez, que faz tempo que está dizendo para a gente que a gente tinha que vir aqui, né? A Flávia, que está sempre aí também dando toda a força. Oscar, Eda, que nos receberam na sua casa. Oscar é da família do Luiz e já é da minha também, e a Eda é minha alma gêmea. A gente se descobriu recentemente. Bem, eu estou aqui super assim, primeira vez, né, que a gente vem numa plateia dessa, eu pelo menos não sou como o Luiz Nassif, né, essa entidade, essa personalidade tão conhecida, né. O meu trabalho é bem aquele trabalho de bastidores, de formiguinha, e foi interessante quando eu conheci o Luiz, há uns 10 anos atrás, ele falou, mas você tem noção do seu trabalho? Eu falo, não, eu tenho, mas você não divulga? Eu falo, mas a imprensa não divulga. A imprensa não quer saber de trabalho de direitos humanos, não quer saber se a gente visitou uma casa de detenção, encontrou todo mundo contaminado, passando fome. Isso não sai, né? Como é que é historiador da gente não sai no jornal, né? Então foi sempre muito comum a gente fazer esse trabalho, sempre muito insistente, de bastidores, que o pessoal fala de trabalho de formiguinha. Às vezes a gente consegue dar aí alguns cortes importantes e chegar a algumas vitórias. Mas realmente em direitos humanos eu acho que é como plantar árvores, né? Quem
Não tem uma árvore lá que quem planta não colherá uma fruta assim, que demora 50, 60 anos. Oi? Carvalho. Tâmaras. Quem planta tâmaras não colhe tâmaras, porque demora muito. Jabuticaba também demora muito. Então, acho que o trabalho nos direitos humanos é bem nessa linha. Agora, eu confesso assim que eu estava até enganada, porque eu achei que a gente estava chegando num ponto em que a gente tinha sim conseguido um grau de maturidade em direitos humanos, mas a coisa toda foi se degringolando. Bem, preciso aqui ser objetiva, até porque eu não sei exatamente se vocês só querem saber do que aconteceu semana passada ou se vocês querem saber um pouquinho desse histórico. Pode fazer um pouquinho desse histórico? Pode mesmo? Então vou começar em 2002, pode ser? Em 2002. Não. Não, fico feliz. A gente se sente aqui num espaço bem acolhedor. O que nós trabalhamos hoje, nós chamamos de justiça de transição. O que é isso? Mais de 100 países no mundo passaram, nessa última metade do século XX, por governos ditatoriais e depois tentam implantar as suas democracias. E a conclusão dos estudiosos a que se chega é o seguinte: você tem que adotar medidas de justiça de transição. É o que foi feito, por exemplo, na Alemanha. Até então, até 1950, o período da declaração da ONU, o que acontecia? Os países lidavam com suas guerras internas como motivo de vergonha. Espanha, Portugal. Então a ideia era o esquecimento. Vamos virar essa página para seguir adiante. Porque se entende que essa era uma maneira eficaz de conseguir, pelo menos, que as pessoas se voltassem a se olhar. Hoje a gente está vivendo um pouco isso. Imagina na ditadura, as pessoas que apoiaram o golpe de 64 e depois viam os filhos dos seus vizinhos morrendo e desaparecendo. Então, achava que o esquecimento era a melhor política. Então, já a partir da metade do século XX, entende-se que não é o esquecimento a melhor política para se lidar com isso. Então, é preciso medidas de reparação, que são indenização às famílias, indenização imaterial, né, como documentos expedidos, certidões, pedidos de desculpas, medidas de memória e verdade, para que tenha documentos, que se saiba na rua, você ande na rua e saiba o que aconteceu ali. Em Sarajevo, por exemplo, quem for a Sarajevo hoje vê uma cidade absolutamente nova, reconstituída, mas em todas as calçadas você encontra as marcas de bomba na calçada, pintadas de uma tinta acrílica em vermelho, marcando cada bomba que caiu naquela cidade. Para que é a história do para que não se esqueça, para que não se repita. Então não se pode apagar essas marcas das atrocidades. Isso é uma coisa que o Brasil fez muito pouco. Por exemplo, em Belo Horizonte a gente tem aqui o Memorial da Anistia Política, que seria o mais importante monumento, está parado, indevidamente. Eu estudei bastante o caso e está parado. E ainda a punição dos responsáveis. No Chile, na Argentina, nós tivemos processos que responsabilizaram esses agentes da ditadura, e no Brasil nós não tivemos. E o que as pessoas dizem assim, não, mas naqueles países foi uma decisão política de falar, se for eleito eu vou atuar na responsabilização dos agentes da ditadura. Mas lá também teve um outro fenômeno muito diferente aqui no Brasil. No Brasil, as famílias que tiveram seus entes queridos presos, mortos ou desaparecidos, elas eram taxadas como famílias de terroristas, de bandidos. Então as pessoas tinham muito medo de tratar desse tema em casa, vergonha de tratar desse tema. As novas gerações não falavam sobre isso, não falam ainda sobre isso dentro da própria família. Então ficou como sendo aquele tabu, e isso não se espalhou pela sociedade. Essa consciência não foi espalhada, ninguém sabia o que estava acontecendo, porque a imprensa também não dava. Então, quando aparecia uma vez ou outra alguma notícia sobre isso,
ficava parecendo sempre que era algo muito distante, que não era comigo. E mais, esse número ridículo que foi sempre apresentado, 434 vítimas da ditadura no Brasil, isso é mais um engodo, né? A ditadura foi muito eficaz, né, quando ela encerrou, fez a sua descompressão lenta e gradual, como falava lá o Golbery, né? E ela, quando ela foi confrontada finalmente, tinha que fazer uma lei admitindo que essas pessoas morreram. Imagina a luta que foi, por exemplo, da família de Rubens Paiva, que é a família mais emblemática nesse período. Se a pessoa quisesse vender uma casa que estava em nome dele, não podia. A própria esposa do Fernando Santa Cruz. O Fernando desapareceu em 74, era 95, ela desejava casar de novo. Não tinha como, porque não tinha papel e não tinha como provar que a pessoa morreu, né? Então sai uma lei que, mais uma vez, né, no Brasil, é a lei possível. Então, o governo brasileiro admite que matou apenas aquelas pessoas que eram ligadas a movimentos de resistência. Apenas as pessoas que desapareceram ou morreram em estabelecimentos prisionais e órgãos de repressão. E com isso ficou de fora todo mundo que foi atingido pela ditadura e que não era ligado ao movimento armado. Camponeses, indígenas, vítimas de surtos terríveis na mesma época. Essas pessoas não foram computadas. Então a gente teve assim situações esdrúxulas que, por exemplo, o marido e a mulher foram fuzilados na cama, 6 horas da manhã. Entraram lá agentes da repressão e fuzilaram. A comissão reconheceu na época que o marido era vítima da ditadura e a mulher não, porque ela não tinha militância política. E então isso já é uma desqualificação, já é uma forma, né, de esconder, de dourar a pílula. No Chile, por exemplo, reconhece que tem pelo menos 5.000 vítimas da ditadura. Eram todos militantes políticos? Não, eram vítimas de algum modo, e o Brasil não teve isso. Então, aí surge aquela ideia ridícula da dita branda, né, que o Brasil matou pouca gente. O Brasil não matou pouca gente, o Brasil matou muita gente. E pelo menos esse cômputo dos 434 serve para demonstrar o quanto ele soube atingir os alvos específicos, aquelas pessoas que realmente se engajaram. Os outros países não têm esse número. Nós não sabemos o que aconteceu. E fora isso, o Brasil, essa questão do Brasil não admitir, fazer com que a lei de anistia cobrisse também os agentes da repressão. Essa interpretação não se sustenta juridicamente, mas é uma interpretação também política, que foi mantida até 2010 pelo Supremo Tribunal Federal, dizendo que foi um pacto para que o país pudesse seguir adiante. Exatamente defendendo a ideia do esquecimento, que a gente já tinha vários estudos demonstrando que não era assim, decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos que não era assim. E um outro aspecto também da justiça de transição que não foi feito é a revisão das instituições. As instituições brasileiras continuaram comportando-se do mesmo jeito. As práticas militarizadas, chamar qualquer investigação de operação XYZ, isso é um resquício da ditadura, isso é um resquício da militarização, porque é uma condenação antecipada. Não interessa, se você foi citado como para prestar depoimento na operação X, acabou, você está condenado, né? Então, isso é mais um resquício e tantos outros, né? As guardas municipais metropolitanas, que não deveriam ser guardas armadas, deveriam ser guardas de vigília do patrimônio público, hoje são guardas militarizadas, armadas e que se comportam duramente com todo cidadão. Até a vigilância privada, né? Vou lá em Guaranésia, né? Que é minha cidade no sul de Minas, tem lá a vigilância privada contratada para o carnaval. As pessoas armadas de cacetete ostensivo e saem carregando fulaninho que dá trabalho e leva lá no cantinho e passa um couro nele. E isso é uma coisa aceita no país. A tortura continua sendo aceita. No Brasil, hoje, a tortura é tida como um crime imprescritível e continua sendo feita. Quem assistiu aqui Tropa de Elite?
Eu não sei vocês, mas eu fiquei horrorizada que as pessoas riam. As pessoas riam das cenas de tortura, do drama ali do policial. Bem, eu sei que a gente trabalha com essa questão de justiça de transição, então, há muitos anos, eu não tenho elogios a fazer a nenhum governo nesse período, porque apesar da gente ter tido algumas conquistas, como foi essa lei de 95 pelo Fernando Henrique, como foi no governo anterior, a publicação do relatório da Comissão da Presidência da República em 2007, admitindo essas situações. Tivemos a Comissão Nacional da Verdade depois de uma condenação judicial e depois tivemos em 2012, 2013 a reinstituição do Grupo de Trabalho Perus, que também foi um marco nessa área, ganhou uma repercussão. Mesmo com esses avanços, eu digo, é muito pouco. Nenhum presidente ou presidenta da República tomou esse tema como uma política de Estado, entendendo que isso era importante para fortalecimento da democracia. Esse tema sempre foi tratado como um tema que poderia constranger, que poderia não ser bom politicamente. Então, eu me lembro de uma ministra que, depois que eu já era presidente, falava assim, nenhuma marolinha. Com medo de marolinha veio o tsunami, né? E sempre foi, então, essa dificuldade. A comissão que eu passei a presidir desde 2014, com essa incumbência imensa de fazer buscas em todo o território nacional, tinha 230 mil de orçamento. É uma coisa, assim, inacreditável. Então, nós passamos por meio de emendas parlamentares, licitamente, entendendo o caminho das pedras para conseguir tudo isso. Imagina, assim, galgar esse caminho das pedras em pleno impeachment, em pleno governo Temer, e depois, quando eu ia completar 4 anos, era um compromisso que eu tinha de ficar 4 anos, é um mandato sem tempo definido, mas para mim eu falava, não, eu vou ficar 4 anos. Vem o Bolsonaro, os próprios familiares disseram, não fica, vocês têm que ficar, porque a gente precisa de vocês nesse espaço. E foi super importante ficar, porque com isso, pelo menos, a gente conseguiu a manutenção de algumas frentes de trabalho. No início, eu fiz questão de me apresentar para a nova ministra, para o novo secretário de Direitos Humanos, enviamos carta para a presidência e tratamos republicanamente dessa questão. Estamos aqui, estamos à disposição, tem 2 vagas disponíveis, pedimos que se faça a indicação e tudo eu documentava e passava. E essa urbanidade foi possível até um certo ponto. Depois a ministra começou a dar declarações terríveis, injuriosas contra os peritos. Houve um convite para o procurador da República que notoriamente é contra o objeto da comissão, isso já aconteceu em maio. Então, naquele momento, eu disse, eu não posso, eu não vou nem mais manter qualquer vínculo de confiança, não existe, quebrou qualquer confiança, porque eu pelo menos queria tratar tecnicamente daquele tema e foi o que eu sempre fiz em todas as áreas que eu trabalhei. Não foi possível e quando surge essa ofensa horrível que o presidente Bolsonaro fez, eu hoje escrevi um artigo, escrevi ontem, hoje saiu no É o País, eu não sei se vocês leram. A crueldade de um presidente da República. Não tem outra qualificação que ele fez, porque ele tinha um opositor político, ele queria de algum modo baixar a bola desse opositor, que na verdade nem opositor, ele também estava apenas fazendo o seu trabalho. O Felipe Santa Cruz, ele foi eleito presidente da OAB Nacional, não é pouca coisa isso, gente, advogados de todo o país, de todas as subseções, e ele sempre teve essa postura que ele mostrou ontem no Jornal Nacional, uma postura de acolher, de agregar. Ele jamais se colocou como um defensor de militância política, de nada disso. E foi assim que ele se tornou presidente dessa instituição, que hoje é uma das mais importantes do Brasil. Então, o presidente quer atacar essa pessoa e faz de maneira a humilhá-lo desse modo. Né? Imagina com todo esse trauma que as famílias têm, não saber direito o que fazia, ter uma certa reserva, né? Muitos filhos pensam,
puxa, por que meu pai foi se envolver nisso e não ficou comigo em casa? Né? Então, é um drama, realmente. Ele pega algo tão baixo, tão delicado para falar aquilo. Então, assim, para mim, quando ele acabou de dar essa declaração, a gente estava trabalhando, né, Luiz, em casa, assim, ele lá, eu aqui, já chega logo uma mensagem de um jornalista, e aí já ficou fervendo. Eu falei, olha, eu falo, isso aí, o que ele está falando é uma contra-informação, é medida típica de agente do porão, é confundir, é lançar uma versão que constrange e faz a família ficar com medo, intimidada, porque vai matar também a reputação do meu filho, do meu pai, porque é isso que eles tentam fazer, né? Então é uma coisa que eu já ouvi muitas vezes esse tipo de afirmação do Curió, do Ustra, Malhães, Cláudio Guerra. Essas pessoas têm essa prática. E ele fala uma coisa, então eu já comecei falando por aí. Chega de tarde, ele aparece cortando o cabelo, né? Numa postura assim, absolutamente inacreditável, né? Como é que pode falar de um tema tão sério dessa maneira, assim, querendo dizer que não dá a menor importância? E ele confessa, ele fala, não, essa versão eu intuí da minha experiência e tudo mais, e fala ali como se tivesse numa conversa dentro da casa dele, e publica aquilo, né? Até no meu texto de hoje eu coloco que a bondade não é um requisito escrito para ser presidente da República, mas qualquer presidente tem o dever de ética, de urbanidade, de respeito às leis e às instituições do seu país, e até mesmo de se apresentar dignamente vestido em público. Então, nem isso, né, ele foi capaz de respeitar a dignidade do cargo. E aí, com aquilo, nossa, sangue nos olhos, né? Eu falei, gente, nisso não pode, nós temos que responder. E aí a coisa foi só aumentando, né? Dei as declarações, foi para o Jornal Nacional. No dia seguinte, ele volta na imprensa e fala que aqueles membros são todos terroristas, né? Os membros da comissão. E a coisa foi indo nesse crescendo, mas foi até engraçado, porque como ele não tinha mudado a comissão desde janeiro, eu achei assim, até que ia ficar pelo menos até o final de agosto, alguma coisa assim, né? E aí sai a notícia da nossa exoneração. Eu soube pela imprensa também, eu não tive nenhuma espécie de comunicação. Ainda hoje eu estou tentando, né, informar para os familiares aquelas questões mais polêmicas, explicando para eles o que fazer. Vou fazer um relatório para os familiares, para a sociedade civil. Não vou fazer nenhum relatório para o governo, porque quem demite sumariamente é porque você é dispensável. Então eu não tenho nada que mandar lá para eles. Lamento realmente profundamente esse absurdo, né, de ter na presidência da República uma pessoa que faz apologia a crime, né? Mesmo as pessoas que me diziam, falavam, não, mas eu tinha esperança que o Bolsonaro mudasse a situação. Eu falei, gente, não tem como ter esperança em alguém que defende tortura. Não tem, né? Então, não tem justificativa. Estamos aí, né, nesse barco aí terrível, e acho que se tem algo de positivo em tudo isso, pelo menos vai fazer com que esse tema, esse drama das famílias, de mortos e desaparecidos políticos, da violência do Estado, venha à tona. E que a sociedade brasileira mude de algum modo e acabe com essa indiferença que existe. Porque isso é como se fosse um problema apenas deles. Não é um problema só deles. Como diz o Caetano Veloso, em terra que tem tortura, ninguém é cidadão. Em terra que tem desaparecimento forçado, ninguém é cidadão. Não tem justificativa para o crime de desaparecimento forçado, que é o crime que o Estado prende alguém, desaparece com ele e não dá notícias do ocorrido. É esse o drama que foi contado ontem pela família Santa Cruz. E isso acontece ainda hoje, gente, todos os dias, infelizmente, sempre com as pessoas mais vulneráveis, pessoas que moram em comunidade, pessoas negras, pobres. As famílias não têm o que fazer. A mãe vê o filho sendo preso, às vezes ela sabe que é injustamente, ela vai atrás, só tem uma placa: atendemos às 8 da manhã. E até às 8 da manhã, a pessoa já está morta, as provas já sumiram, já deram fim nas provas. E aí ela vai lá, o delegado fala assim, seu filho sumiu? Espera 3 dias, ele volta para casa. Ela fala, não, eu vi ele sendo preso. Então a senhora é mãe de bandidinho, vai para casa.
É isso que a gente passa hoje em dia. E as coisas seguem esse curso e espero, de algum modo, né, que isso pelo menos sirva para que a gente ajude a interromper. Vou encerrar por enquanto, agradeço a atenção de vocês e devolvo a palavra aqui para o Celis Nascimento. Eu agradeço ao Bolsonaro que ele devolveu a minha mulher para mim, porque eu já acabei com o casamento por trabalhar demais e encontrei alguém que trabalha mais aí. Mas a Eugênia mostrou como que, com um cargo público, você pode fazer coisas desde que você não tenha alma pequena. Né? Ela organizou lá em São Paulo aquela caminhada do silêncio, juntou 7.000 pessoas lá no Ibirapuera. Opa, estava torto aqui. 10 mil lá no Ibirapuera, juntou as famílias de vítimas lá em Brasília, também no encontro emocionante, e tirou uma licença que ela tinha direito de 1 mês lá para trabalhar por um cargo não remunerado, para mostrar que nem todo procurador é agentário, que nem o pessoal da Lava Jato lá. Mas vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo. Os anticorpos. Eu vou tentar historiar um pouquinho como que nós chegamos a essa situação em termos de grandes movimentos globais. Né? Nós tivemos aí desde os anos... No pós-guerra, até os anos 70, é considerado o período mais promissor do capitalismo, aí, quando você, digamos, aquelas manchas da guerra fazem com que todos se organizem para buscar o crescimento, o desenvolvimento. O Brasil aproveitou bem esse período aí, os crescimentos dos anos 50, 60, 70. Só que eu ouvi também, não sei se é o volume. Alô, alô? Melhorou aí? Melhorou? Opa! Então, Mas tá. fala mais perto. Eu vou falar mais perto aqui. Nossa, fiquei até com voz de locutor aqui. Mas então, a partir dos anos 70, com o Nixon, que ele acaba com aquela paridade que existia entre o dólar e o ouro, você passa a ter o livre fluxo de capitais e você entra na chamada fase do neoliberalismo, onde se permite livre fluxo de capitais e um discurso de que se deixar tudo por conta do mercado, todo mundo vai crescer e todo mundo vai ser beneficiado. E a maneira de se fazer justiça ou reduzir desigualdade seria através de políticas fiscais, políticas monetárias. Daí nós tivemos ao longo de todo esse período aquela síndrome da lição de casa, que todo mundo praticou aqui no Brasil, desde o Marcílio, com o Collor, depois com Malan, depois com o próprio Palocci, né? Se fizer a lição de casa, o Brasil vai crescer. O que é a lição de casa? É cortar o leite da criança, merenda escolar, cortar a assistência médica ao velhinho, daí chegava no fim do ano, não crescia. Não, porque a lição de casa não foi suficiente, tem que cortar mais. Então, digamos, esse tipo de jogada, em que a academia, o mainstream econômico, participou, gerando teorias furadas, mas que davam legitimidade a esse processo, produziu um conjunto de bolhas especulativas, do mesmo modo que no final do século XIX também. Conjunto de bolhas especulativas, e chega 2008, você desmancha aquele castelo de cartas, aquela história do pote de ouro no fim do arco-íris, não dá certo. Todos os sacrifícios foram feitos, desmontou-se o Estado social, a própria social-democracia se desmoralizou naquele período e não veio a bonança. Então, nesses momentos, em outros tempos, o que acontecia? Você tinha os partidos conservadores um pouco mais à direita, a social-democracia um pouco mais à esquerda, iam se revezando, cada qual corrigindo exageros um do outro. Quando chega 2008, a social-democracia estava desmoralizada, porque ela aceitou como ciência, aquela falsa ciência econômica que justificava políticas de juros, políticas de desregulação, políticas que permitiam jogadas especulativas. Então não tinha alternativa a esse desmonte do sonho do neoliberalismo. Pelo contrário, as medidas adotadas na Europa pelo Banco Central Europeu quase que acabaram com a Grécia, a Itália, a Espanha. Foi um horror.
E daí o Brasil emerge naquele período de 2008 a 2010 de uma forma paradoxal. De certo modo, o Lula ele seguiu aquele receituário de câmbio e juros para garantir a paz no mercado, assim como garantiu a paz nas Forças Armadas. E daí, quando você vê 45 milhões de incluídos, não dá para condenar completamente essa visão pragmática dele. Mas quando vem em 2010, o Brasil, a maneira como ele escapou, o Brasil escapou da crise de uma forma brilhante, com a atuação do Nelson Barbosa, da própria Dilma, como Casa Civil. E o Brasil ele sai daquele momento como o país mais prestigiado do planeta, e o Lula como estadista do planeta. A ponto do próprio Obama dizer que ó, esse é o cara. Porque conseguiu fazer uma inclusão com passo social. Ele conseguiu compor os diversos setores com passo social. E daí aí é interessante, sobre essa nova democracia que está surgindo, que o grande modelo que aparece nesse período foi o modelo da participação social, que vem da Constituição. As conferências nacionais e os conselhos de participação. Naquele período de 2009, 2010, lá no GGN nós recebemos uns 3 ou 4 intelectuais franceses e espanhóis querendo conhecer essa maravilha de participação do modelo brasileiro de democracia. Um modelo fantástico. Eu lembro, uma conferência nacional de inovação. Você tinha lá as confederações de empresários, você tinha as confederações de trabalhadores, você tinha as grandes multinacionais, você tinha representantes das pequenas empresas, representantes de sindicatos de trabalhadores em inovação, tudo aquilo discutindo e formando consensos. Aliás, um modelo que o Collor tentou lá atrás com aquelas câmaras setoriais da indústria automobilística, foi uma primeira tentativa de juntar todos os setores para discutir as formas de montar um pacto de desenvolvimento. Aliás, é uma baita injustiça querer comparar Bolsonaro ao Collor. E o Bolsonaro é incomparável, hein? Bolsonaro é incomparável. Então, digamos, esse modelo, o Lula, quando termina o governo aqui, ele vai para a Europa. Vai falar na França, vai falar na Alemanha, vai falar na Espanha, levando esse discurso que seria a nova social-democracia. Daí você tem aquele negócio, é no auge que você tropeça, né? Daí, ali se considerava que qualquer ponto que o Lula tocasse virava ouro, né? A intuição dele, você passa a acreditar muito na sua intuição, e daí não abrir os olhos para os outros movimentos que estavam surgindo. Você tem um movimento de ultradireita que começa a nascer nesse período. Olha, gente, aquele negócio que a história só se repete como farsa, não, ela se repete sem ser farsa também, sabe? Porque esse período é muito semelhante. Eu escrevi um livro tempos atrás, Os Cabeças de Planilha, desde o Plano Cruzado, que eu tento pegar 100 anos antes para tentar ver os paralelos. É impressionante. É um período de bandalha financeira internacional, fluxo de capitais entrando. Depois você tem a grande crise, depois você tem a decepção com a economia, e daí você tem as saídas. E as saídas sempre caminham, e no momento de mudança de padrão tecnológico, lá atrás o rádio, agora a internet, que permite você criar uma balbúrdia de informação que abre espaço para os discursos de ódio. Então, digamos, começa a ultradireita a se organizar antes de 2008, já estava se organizando. E com a mudança de padrão tecnológico, você passa a ter um modelo de negócio dos grupos de comunicação. Se pensar no século XX, o agente político mais relevante do século XX foram os grupos de comunicação. Mais do que igreja, mais do que partidos políticos, eu estou dizendo em ambientes democráticos. Mais que partidos políticos, com a internet, eles passam a ser ameaçados. Porque antes eles tinham uma blindagem. Rádio, TV, concessão pública, dependia de influência política. Imprensa escrita dependia de muito investimento e de hábitos de leitura consolidados. Quando vem a internet, esse modelo começa a entrar em xeque. E você tem nos Estados Unidos o australiano, o Murdoch, que ele passa... Você pega os grandes jornais, passam a investir mais em qualidade, mas sem saber como que era esse novo modelo.
A nossa mídia, que ela cresceu dos anos 90, foi o ano de ouro para toda a imprensa mundial. Porque o jornal, a revista, eles tinham o controle dos classificados, dos anúncios, então com uma margem extraordinária de ganho. E altas tiragens que no Brasil, depois do impeachment lá, chegaram a ter 1,5 milhão, a Folha chegou a ter 1,5 milhão de exemplares aí. Então, quando vem a crise, a partir de 99, com a Max Desvalorização, o modelo já estava em xeque, e o Roberto Tivita, da Abril, ele traz dos Estados Unidos a fórmula do Murdoch. Qual que era a fórmula? Fórmula que foi utilizada em vários momentos da história, no macartismo. Vamos pegar o discurso da ultradireita, vamos instrumentalizar a ultradireita para nós. Pegar o discurso, pegar a retórica, criar a figura do inimigo interno. O que é o inimigo interno? É o imigrante. Eu não tenho mais a Guerra Fria. Ou também o Islã, também depois de 2002, lá com as Torres Gêmeas também. Então você passa a fazer um discurso de ódio permanente. E a mídia nossa aqui, a partir de 2004, 2005, caiu de cabeça, né? De cabeça. O que a Veja fez, eu tenho um livro pronto aí que eu vou lançar em breve aí. O que a Veja fez nesse período, seguido pela Folha, pelo Globo, um discurso do ódio permanente. Né? E você passa a desvirtuar o sentido das palavras. Veja bem, a informação, ela é ponto central na construção democrática. Porque a partir da palavra, a partir da informação objetiva, você passa a ter julgamentos. A partir dos julgamentos, você passa a ter consensos. A partir dos consensos, você formula as leis e a Constituição. Então, e isso acaba induzindo a uma prática que pega a práticas sociais, por exemplo. Você chegar num restaurante e fazer uma grosseria em público, era vetado por práticas sociais. Esses livros que têm saído sobre o fascismo mostram a importância, digamos, dessa institucionalização das práticas, mais que as leis. E daí esse discurso de ódio permanente, desvirtuamento dos fatos, desde mentiras inverossímeis, né? História as Farc vão invadir o Brasil, dólar em garrafa de rum, aquelas maluquices, né? O Serra com a bolinha de papel, até desvirtuamento de julgamento. Uma semana descendo o cacete no Orlando Silva, porque ele, com um cartão corporativo, ele comprou uma paçoca, uma tapioca. Uma semana. Então você passou a desvirtuar todo o processo de informação e do próprio uso da palavra. Então essa pressão vai aumentando, o discurso de ódio ampliando. A Dilma, ela, quando entra, pega uma crise pela frente complicada, e também ela não era uma agregadora, que nem o Lula foi naquele período. E daí você tem toda essa conspiração que começa a se montar. Mulher também, pegou também muito isso. E a partir de 2012 e 2013, a conspiração vem em marcha. E essa conspiração, depois, é outro tema para a gente falar da influência externa que ocorreu nesse período. Até nós estamos fazendo um crowdfunding agora no GGN para historiar o que foi a interferência estrangeira nesse período, o papel do Departamento de Justiça e do Departamento de Estado, que tem aqui no Moro e no Gebran as pontas de lança. Num certo momento, o que eles fazem lá? Entram com uma legislação anticorrupção, descobrem que tem uma importância grande porque você pode interferir na política interna dos países, através dessa lei que foi aprovada no âmbito da OCDE. Quando vem as Torres Gêmeas, então eles passam a ter uma baita bandeira, porque é o seguinte, a corrupção está ligada ao terrorismo, está ligado a todos esses pontos que ocorreram aqui. Então eles passam a entrar em todos, fazer alianças com ministérios públicos e sistema judiciário de vários países. E aqui eles fazem a partir da tríplice fronteira, lá, inventa uma época que tinha terrorista lá, vem os americanos aqui, FBI e tudo, montam um trabalho lá, e os juízes que atuavam lá eram o Sérgio Moro e o Gebran. Então nós, em 2009, mais ou menos, nós já publicamos, aí teve um seminário em São Paulo, bancado pelo Departamento de Justiça, em que os palestrantes principais eram o Moro e o... Como é que chama aquele que foi corrigido, que foi até não sei com ele outro dia, um cara bom, inocente esse aí, inocente. Alô?
Não, Paulo, tá? A população dessa senhora, ela não só é mulher, ela é o... Tá. Alô, pronto. Então, digamos, esse seminário ele tem como conclusão... A ideia o que era? Aproximar policiais, procuradores e juízes do modelo que tinha sido implantado no Departamento de Justiça para combater a corrupção, que foi um departamento terrível lá, que a técnica deles consistia em tudo isso que a gente viu na Lava Jato. Prisões aí por tempo indeterminado, terrorismo em cima das pessoas. Se a pessoa não ceder por uma delação premiada, ameaça a família dela. Aqueles shows midiáticos com... Então tudo isso foi incorporado. E a conclusão final é o seguinte: nós precisamos montar um projeto piloto para ensinar para os juízes, procuradores e delegados como atuar de acordo com a nossa metodologia. E escolhem a conclusão que devia ser ou São Paulo, ou Campo Grande, ou Curitiba. Evidente que foi Curitiba. Então a Lava Jato foi preparada a partir daí. Tem um departamento que foi criado nos Estados Unidos, quando começou, para juntar todos os setores que trabalhavam com informação, com espionagem, tudo, que foi o DHS. O DHS participa do caso Banistado, que foi uma decorrência daquele caso da Tríplice Fronteira, e prepara durante um certo período, alimenta o pessoal, os aliados lá, o Sérgio Moro, os procuradores de lá, alimenta com informações a respeito da Petrobras. Quando tem todas as informações completas, ele faz a denúncia e daí formaliza a parceria para poder dar validade para as provas. O Flávio Dino, que é juiz federal dessa área criminal, ele falou, olha, a maneira como eles entraram, sempre que você entra um inquérito assim, leva tempo para você juntar todas as peças. Eles já entraram com tudo pronto. E tudo isso veio no bojo internacional, de ser alimentado com informações e internamente com antipetismo e antilulismo. Você pensar, quando você olha hoje esses diálogos dele, gente, um bando de moleques deslumbrados lá, esse deu até um bobinho absoluto. Eu peguei outro dia um discurso dele lá na igreja dele, falou, gente, eu vou falar uma coisa, vocês não vão acreditar, mas é verdade, eu sou surfista, eu pratico esportes radicais. O humor é barra pesada, né? Mas quando você vê a dimensão deles, não chegaram onde chegaram por mérito próprio, chegaram onde chegaram porque tiveram todo o apoio das instituições. A começar da Procuradoria-Geral da República e do Rodrigo Janot. É um personagem central nessa desmoralização das instituições. O Supremo com aquele dedo, como é que chama aquele dedo quando você erra tudo? O dedo podre da Lula e da Dilma, né? Impressionante, né? Eram pessoas, Fux, gente. O Fux foi, em 2010, o João Roberto Marinho começou a preparar o Fux para ser ministro do Supremo. Em 2014, 2013, com todo aquele angu do mensalão, o mensalão, Deus falou, vou dar uma chance para vocês. Vem o mensalão aí para vocês aprenderem a se defender. Não adiantou nada, né? Bom, todo esse processo de ódio internacionalmente, de redes sociais, os erros do Banco Central Europeu destruindo economias europeias, aumentando a crise, deu essa explosão da intolerância e da ultradireita avançando em todos esses lugares. Que é uma ultradireita diferente aqui da nossa, do Bolsonaro, que é uma ultradireita que quer fechar as fronteiras, nacionalista, que defende os seus, o próprio Trump faz isso, né? Aqui é uma mixódia geral, né? O Bolsonaro, qualquer coisa, acerta lá, olha, tem aqui um acordo com a União Europeia, daí ele faz um carnaval, que beleza, conseguimos isso, graças ao Bolsonaro, daí descobre que pode atrapalhar o acordo com os Estados Unidos, daí ele não recebe o chanceler europeu. Mas qual a conclusão e o movimento que começa a se formar como reação
a esse movimento de ultradireita. Você tem, usando as mesmas ferramentas, sites, blogs, começa um questionamento generalizado dos dogmas econômicos aí criados nesse período que justificaram essa enorme concentração de renda. E um ponto central que eles chegam à conclusão, você tem um conjunto de economistas aí que estão na linha de frente de questionamento desses dogmas, é o seguinte: não adianta falar em política fiscal para reduzir desigualdade, política tributária, se não mudar o modelo econômico, o modelo político. Por quê? Porque você criou, com esse tempo de concentração de renda, você criou grupos financeiramente tão poderosos que eles se apropriaram da política. Então você vê aqui, ó, aqui quando se fala em reforma tributária aqui, o que eles estão fazendo? Vão taxar a cesta básica. Daí fala, mas você vai taxar a cesta básica? O imposto indireto, esse imposto de consumo é o mais concentrador que tem. Você vai taxar a cesta básica? Nós vamos taxar porque distribuição de renda se faz no imposto direto, imposto de renda. E eles querem reduzir a alíquota de 25% para 20%. Então, o ponto central deles é o seguinte: não adianta pensar, se quiser pensar em redução de desigualdade, tem que pensar em redução de desigualdade política. E daí eles passam a defender, em todos os níveis, a democratização dos processos. Ele fala, no nível da política econômica, você tem que ter o modelo brasileiro. Você tem que ter conselhos com participação da sociedade, de todos os setores, para decidir esses pontos. Tem que democratizar as políticas federativas, ou seja, aumentar o poder dos municípios e dos estados sobre a União. Tem que democratizar as empresas, através de sistemas de distribuição de ações para os funcionários. Tem que democratizar a atividade econômica através de políticas que permitam o cooperativismo e o fortalecimento das pequenas associações empresariais. Então eles vão e levam a democracia, e sempre dentro de um discurso democrático. Não estamos falando de questionamento do mercado, né? É aprofundamento da democracia. Aliás, se pegar a esquerda do Lula, bolivariana e tudo, essas bobagens que criaram, foi o modelo mais democrático, até ingenuamente democrático, que esse país já teve. Um republicanismo aí de você permitir a indicação de adversários de cargos-chave, isso aí jamais aconteceria nos Estados Unidos. Jamais aconteceria. Eu lembro que uma vez eu entrevistei o Felipe González, quando eu estava essa campanha da mídia, estava terrível já, né? Eu falei, como é que faz na Espanha? Ele falou, olha, não tem nada mais poderoso que a caneta de um presidente da República, se ele souber usar. Então, nós não tínhamos esse aprendizado, a ideia de ser recebido na sala de visita era mais forte, né? Então, digamos, esse modelo que vem daqui para diante, qual é o ponto central? A bandeira central. Redução de desigualdade. Ou seja, qualquer política, estadual, municipal, federal, qualquer proposta tem que ser o ponto central, redução de desigualdade. E a redução de desigualdade é um ponto central para a própria viabilização do capitalismo. Isso aí está claro, à medida que essa concentração maluca de poder econômico provocou esse renascimento dessa ultradireita raivosa, de Bolsonaro e tudo mais, então você tem que, digamos, e um ponto central é essa questão da Revolução Verde também. Essa questão do meio ambiente passa a ser central nessa nova democracia. Aliás, eu estava comentando esse encontro que eu fui desses CEOs aí da Fundação Dom Cabral. Esse sentimento está se ampliando. Eu não sei se a gente está plantando tâmaras ou... Eu espero que seja tomates, né? Laranja, não sei, laranja já tem muito aqui, né? As laranjas, o laranjal, que é o que mais dá, né? Tem um caminho pela frente. Esse caminho vai depender muito da capacidade das instituições aí de atuarem em defesa delas próprias, né? No momento que nós vimos, é interessante, né? Quando você vê, por exemplo, Raquel Dodge aí paparicando Bolsonaro, é humilhante. E ela tem história, tem uma bela história dentro
da Procuradoria, mas quando ela vem e faz sinalzinho lá, junto com a família lá do Bolsonaro, quando vem o Toffoli e faz o coraçãozinho, é vergonhoso, dá uma vergonha de Brasil, né? Mas à medida que vão pipocando, que o Bolsonaro ele é um grande aliado nosso, né? Porque os abusos que ele comete não tem... Veja bem, a hipocrisia é um ponto central do jogo político. A hipocrisia. Eu converso aqui com você, por trás eu quero te dar uma facada, mas pela frente tem que... Então essa hipocrisia, e em Brasília principalmente, Brasília é a corte, né? Outro dia passou aquela série sobre Versalhes, né? Aquilo é Brasília. Aquilo é Brasília efetivamente, né? A maneira como se tem a adulação, a hierarquia, a manipulação do cargo para poder ficar no cargo, né? É uma coisa... Mas à medida que o Bolsonaro vai ficando cada vez mais ostensivo, cada vez mais troglodita, cada vez mais anti-civilização, fica muito mais difícil. O preço de apoiar o Bolsonaro fica muito alto. E à medida que vão saindo os exemplos de pessoas que não se curvam a ele, vai ficando mais explícito isso aí. Então vamos ver nos próximos meses como vai... E tem outro ponto relevante, que é a questão da economia, que é um ponto de apoio a ele, com essa história do Paulo Guedes. Não, se fizer a reforma, lá atrás já começou, né? Tipo, se fizer a reforma trabalhista, vai explodir emprego para todo lado, não veio. Se fizer a reforma da Previdência, o país vai explodir de investimento externo, não veio. Mas se fizer a reforma tributária, e não virá. E os elogios que nós temos visto aí a situação atual são de setores especificamente beneficiados pelo jogo. Outro dia o Cândido Bracha, do Banco Itaú, fez um grande discurso, que é os melhores momentos que ele já viu em 40 anos de economia, porque o desemprego está em 12%, então abre espaço para... comemorando os 12%. Meu Deus do céu, rapaz. Você pega o Barroso, né? Eu não falo mais do Barroso também, que... parecer que é implicância, né? Mas é uma porcaria, né? Nossa Senhora. Nossa Senhora. Não, o que irrita mais, quando ele descobre esse universo das palestras, ele lê umas 3 orelhas de livro de brasilianistas e sai discorrendo sociologicamente aí. Todo brasileiro é malandro, todo... Meu Deus do céu, né? Daí quando você pega todos aqueles estereótipos que ele coloca na palestra dele e aplica nele, ele tem todos eles. A malandragem, a falsa intimidade. Outro dia esse negócio da falsa intimidade, eu fui lá no sul dar uma palestra lá, um grupo muito bom lá, de padres também, jesuítas lá, esse que é o nome. E tinha um jovem advogado, rapazinho bom mesmo, mineiro do sul de Minas também. Viu? Não é só procuradora que nasce lá, não. Viu? Eu brinco com a Eugênia que ela é de 3 perto de onde, porque Minas é tudo perto de onde, né? Você fala, sai de onde? Guaranésia, perto de onde? Guaxupé, perto de onde? Caconde, perto de onde? Poços de Caldas. Aguenta. E ela fala que a grande Guaranésia de Passos a Poços, né? Mas o rapaz, o que ele falou? Veio um professor dele, lá de Frankfurt, um sujeito, um jurista aí, consagrado internacionalmente, daí apresentou para o Barroso. O Barroso virou e falou, eu sou amigo do fulano, que é seu amigo. Daí o cara olhou para ele e falou, nossa, já vem um típico brasileiro, né? Tá, eu também sou amigo dele. Não, porque tem aquela associação, eu faço parte. Eu também faço parte. O Telóquio foi embora. Não, ele representa tudo que tem de pior, né, nesse espírito que ele via no povo humilde, né? Mas que é muito típico dessa elite superficial, né? Superficial de tudo. Medíocre. Outro dia eu lancei um livro no Rio, a biografia do Walter Moreira Salles. Atrasada, provinciana. Eu lancei um livro lá na biografia do Walter Moreira Salles, que pega o Brasil e o Rio, anos 40 e 50, daí o Degar fez um jantar na casa dela, que a idade média era 90 anos. Estavam todas as locomotivas dos anos 50 e 60, né? E eles comentando
as grandes mulheres que conquistaram o mundo naquele período, a própria Elisinha Moreira Salles, que é mineira, e outras mulheres lá que conquistaram o mundo, e todas tinham um enorme orgulho de ser brasileira, da cozinha brasileira. E o mundo para elas era Paris, Nova York e Londres, né? O do Barroso é Miami, merece. Não, e essa falsa sofisticação de o superior como se fosse... Bom, então nós vamos ter nos próximos meses aí essa tentativa, de um lado, de ver as instituições cercarem cada vez mais o Bolsonaro. De outro, a crise econômica que vai se acentuar, tirando mais um trunfo do Bolsonaro. Você pega aqui o pessoal do Vox Populi aqui, acredita que até o fim do ano ele volte para o tamanho da ultradireita brasileira, que é 15%. Mas, independentemente dos 15%, ou 20%, ou 25%, junto às instituições, a desmoralização é cada vez maior. E daí vem, o que se faz em reação a essa selvageria? Vai ter que fortalecer o centro democrático. Outro dia eu estava conversando com o Zé Luiz Fiore. O Fiore é um baita de um analista internacional. É um craque. É um craque. Ele estava na Espanha na época do Pacto de Moncloa, né? E lá você tinha três personagens, né, centrais lá. Você tinha o Soares, né, que era o presidente, o Felipe González, primeiro-ministro, e tinha o pitbull do Felipe González, que era um poeta. Ele falou, poxa, quem seria no Brasil, né? Ele falou, Fernando Henrique Cardoso não dá para ser Adolfo Soares, porque, não vou falar o que ele falou do Fernando Henrique, mas sobre o caráter dele, né? Mas não tem necessidade, né? O Felipe González seria o Fernando Haddad e o pitbull seria o Ciro Gomes. Não, ele foi uma maneira dele pensar. Eu imagino o Ciro Gomes compondo com alguém, vai ser difícil. Mas ele tem umas coisas interessantes. Ele me deu uma entrevista, tempos atrás, muito boa entrevista, né? E lá para as tantas entra o Moro na história. E ele fala, se o Moro entrasse na minha casa, mandasse entrar na minha casa lá, eu ia receber a bala. Que cá para nós, é o sentimento que a gente tem, né, com esses abusos, né? Mas no dia seguinte só se falava nisso. Tudo que ele falou ficou escondido, né? Então, digamos, você tem vários... Daí o Fiore falava, não, aqui pode ser o Adolfo Soares, pode ser o Tasso Gereissati. Está imaginando. Não, ele está imaginando. Não, o importante é entender o que é o Pacto de Moncloa, que você vai ter. Vai ter que ter o empresariado politicamente liberal, que hoje em dia está muito prejudicado esse campo, porque acabou o tal do capitalismo de família. Até esse meu livro do Moreira Salles eu mostro até internacionalmente, né? O fim do capitalismo de família substituído pelos CEOs. E os CEOs são burocratas, não tem aquela visão de estadista empresarial que tinham outras lideranças, né? Mas o caminho vai ser alguém que consiga sintetizar as expectativas do empresariado, até que ele caia a ficha, o que ele está fazendo com a indústria nacional, com esse acordo com os Estados Unidos ou com a União Europeia, é massacre. Você vai ter que ter o representante dos trabalhadores, dos partidos políticos que estão aí e dos movimentos sociais. Os movimentos sociais, eles têm, e as ONGs também, eles têm que vir para o primeiro plano. Hoje, São Paulo, eu fui visitar outro dia, aquela ocupação 9 de julho. Gente, aquilo lá em qualquer país do mundo, aquilo dava premiação, dava prêmio Nobel. O que eles fazem lá é um trabalho civilizatório sem precedente, como o MST faz. E eles estão criminalizados, prenderam 4 lá, criminalizados. Essa questão da disputa interna no judiciário vai ser um outro desafio. Ontem, aquele Luiz Eduardo Soares, que é o maior especialista brasileiro de segurança, tem um evento lá na Procuradoria-Geral da República sobre o livro dele, Desmilitarização. De repente vem aquele genocida do Witzel, faz um discurso conclamando a polícia militar não deixar que acontecesse os eventos, e vem a Associação Nacional dos Procuradores Gerais Estaduais, por unanimidade, endossando o veto. Então vai ser uma luta pesada. E a PGR manteve, a única coisa que pediu para o Luiz Eduardo Soares se podia participar da mesa um coronel que pensava o oposto. Claro, é uma discussão. Então, digamos, essa tentativa de impor censura, tudo isso
vai ser uma luta árdua no âmbito de cada instituição e no âmbito da imprensa. A imprensa, felizmente, jamais vai fazer a autocrítica que ela pedia ao PT, mas caiu a ficha que ela só tem influência em ambiente democrático. É tão óbvio, né? Então, nossa, tem de companheiros aí, o companheiro Reinaldo, o companheiro Gilmar, o companheiro... E que sejam bem-vindos. Que sejam bem-vindos. Eu até esqueci as 500 páginas de ataques que ele me fez quando eu enfrentei a Veja 10 anos atrás. 500 páginas. E ele, com medo que eu levantasse coisas pessoais dele, daí chegou até a colocar nos comentários que eu era frequentador de sauna gay, rapaz. Sabe? Tive que aguentar a gozação das filhas mais velhas, mas as pequenas, 9, 10 anos indo para a escola, você não sabia o que vinha de eco, né? Então, é o seguinte, o país está vivo. O país está vivo e esse grande mergulho que nós estamos fazendo aí, uma punição pelo muito que erramos, está trazendo à tona um conjunto de máculas que estavam escondidos lá embaixo. A herança da escravidão. Essa questão da falta de respeito aos valores democráticos que marcou a mídia, que marcou o ministro Supremo, que marcou políticos, até chegar ao golpe, né? O fato de que todo o processo macartista, Revolução Francesa e outros, devora os seus estimuladores. Então, o Aécio aqui, destruído, o PSDB destruído. O Serra, de vez em quando ele aparece, faz um artigo, fala, não, eu acho que conseguiu fechar alguma denúncia contra ele, né? E, principalmente, esse que é o grande golpe que você tem contra a democracia em todos os tempos, que é o uso do discurso moral, né? A Lava Jato é a âncora principal no qual se sustenta o Bolsonaro e foi a pior coisa que aconteceu no país desde do AI-5 lá, né? A maneira como eles entraram, arrebentando tudo, a prepotência. Outro dia eu fiz imaginei um procurador lá de Santa Catarina que entrou com uma denúncia contra o filho do reitor que se suicidou. Daí você entra lá no Ministério Público lá de Santa Catarina, você vê a foto dele, aquele sujeito, cara de bonzinho, atrás dele é foto dos filhos. Daí você imagina a cena para poder entender o que aconteceu com a psique do país, né? Imagina ele chegando em casa, um bom pai, bom marido, tira o paletó, põe o roupão, dá um beijo na testa do filho, do outro filho, põe para dormir, janta com a mulher, e daí vai na televisão ver o seu grande feito, o suicídio do reitor. É um horror o que esse clima maluco que a imprensa abusou, sem estimar, com todos os exemplos históricos que nós temos aí, sem avaliar o dia seguinte, o que esse clima de ódio produziria. Já tivemos tempos até piores aí, que você passava uma blusa vermelha já era motivo para espancar uma pessoa. Então, digamos, esse país, o ódio não prospera muito. O ódio ele sempre vai num crescendo. Chega um momento que daí tem que vir para as vias de fato. Eu acho que o Bolsonaro vai cair num certo momento, vai ser empichado, mas por iniciativa dele. Porque ele vai avançar. É um troglodita, não vê resistência na frente, vai avançando. Hoje, a frase mais célebre dele hoje, né? Pô, todo embaixador dos Estados Unidos é um filho que tem pai. Então por que não pode ser o meu filho? Falou. A Leda Nagli. Para Leda Nagli, que virou uma bolsonarista. Né? Falou isso aí, para Leda Nagli, que virou uma bolsonarista de primeira, né? Então, digamos, você tem um outro fator importante, que é o tempo político. Com a internet e rede social, o tempo político fica muito mais rápido. Então, aquilo que ia levar 5, 10, 15 anos para revisão, ele é muito mais rápido. Tanto que foi extremamente rápido para nascer o Bolsonaro. E espero que seja rápido o suficiente para desaparecer o Bolsonaro. E o país possa emergir dessa noite terrível, aí com seus pecados
expostos e dispostos todos aí a corrigir. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Bom, gente, como combinado, a gente vai abrir para uma breve rodada de perguntas. Já se manifestaram aqui Fred, Bené, Barcala e o companheiro aqui e o outro ali. 5, fechamos. Essa, né, a rodada, rápido. Abriu e fechou. Abriu e fechou. Aí, como o microfone é com fio, eu vou. Vamos tentar ser o mais objetivo possível para a gente depois voltar a palavra para os nossos convidados. Só perguntar. Aí o pessoal, então, que eu indiquei, à medida que um for terminando, já vai vindo. Tá vindo, né? Tá vindo. Tá. Oi. Antes de mais nada, agradecer. Fala pra mim. Antes de mais nada, poder agradecer estar aqui na sua presença. Tá? A minha pergunta é muito simples. Dentro desse panorama que você traçou, o Mino Carta, há algum tempo atrás, falou que o nosso país só vai ver democracia depois que houver sangue na calçada. O que você tem a dizer sobre isso? Antes de mais nada, eu acho você, Nassif, um otimista. Eu gosto de ouvir por conta disso. Na verdade, seriam 3. Eu queria que você comentasse sobre a entrevista que você fez com aquela Isabela. Tem aquela professora antropóloga que você fez uma entrevista com ela sobre a análise do crescimento dessa ultradireita. Eu queria que, se for possível, comentar sobre a fala do vice-presidente da Fiesp, que disse a questão do Moro, não sei se você viu isso. Já que você falando que institucionalmente está tendo alguns levantes, né, do ponto de vista do empresariado brasileiro na figura da Fiesp, e sobre a questão dos militares. Se para você existe uma diferença entre o general, a casta dos generais e aquela casta dos soldados, de entendimento. É 3, mas é rápido. São 3, né? É 3. O que foi a fala do vice-presidente? Da Fiesp. O que ele falou? Que ele concordou com o que o Moro fez. É o vice-presidente da Fiesp, isso foi o nome dele. Ele achou que as atitudes que ele tomou foram, do ponto de vista processual, foram certas. Eu vi isso no programa do Reinaldo Azevedo. O novo companheiro. Rapidinho. Obrigado pela presença, Nassif e Eugênia. E obrigado, Paula. Demais. Muito rápido. Eu tenho um certo parentesco com a pergunta do Bené. Né? Qual que é o papel da rua, na opinião de vocês dois, nessa caminhada que temos a fazer? Porque está tudo as instituições, como é que pensa o Exército, como é que pensa o Supremo, e a rua, e nós. Qual é o papel que nós temos nessa história? Meu nome é Gabriel. A gente acompanha Nassif já há muito tempo. Eugênia, muito obrigado. E parabéns mais uma vez, meu amigo, por você estar carregando esse processo de vanguarda aqui. E a minha preocupação é a seguinte: quando eu dou uma olhada aqui, nesse público maravilhoso, a faixa etária é a minha. Eu queria saber de você, como é que você, e também vale para a Eugênia, trabalhando esse processo aí, desses tempos de chumbo que ficaram. Para minha filha, por exemplo, tem 27 anos, eu gostaria que ela estivesse assim como netos e filhos de muitos que estão aqui. Como é que está nas suas andanças pelo Brasil? Como é que está esse público aí para você, Nassif? Aqui não entra, né? Ismael. Nassif, na redemocratização da Espanha, não havia um personagem que cumprisse o papel de Lula. Na redemocratização da Espanha,
não havia um personagem que cumprisse o papel de Lula. Esse seu xadrez de Moncloa, você não citou Lula. Qual o papel dele? Onde ele vai atuar? Em Curitiba? Nas ruas? É um complicador ou um facilitador desse processo? É a solução. Então, a Lívia deixou uma pergunta para você. Vem cá. Você é para uma mulher. Eu queria uma específica, com todo o respeito e admiração que eu tenho pelo Nassif, uma específica para você. Quando eu vi aquela comoção nacional com o ataque que o Bolsonaro fez ao Fernando Santa Cruz, até o Dória, com oportunismo, qualquer coisa se manifestou, me ocorreu que eu acho que o Brasil tem um pouco de vergonha de ter feito essa anistia tão vagabunda que fez e de a Comissão de Anistia não ter conseguido avançar o tanto que ela precisou ter avançado. Queria que você comentasse um pouco isso, se é muito o meu desejo de que tivesse aprofundado tão mais do que aprofundou, entendeu? Se não tem, meu com certeza, mas eu digo assim, se não tem isso na sociedade brasileira, ou se é um pouco de otimismo, eu achar que a sociedade pensou nisso. E só mais uma, nesses 400 e poucos mortos, tem alguns que estão desaparecidos que não estão computados aí. Eu mesmo tenho companheiros que estão mortos e desaparecidos, que a gente sabe e não estão computados. Tá? Alto. Olá, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a disponibilidade de vocês virem até aqui conversar conosco. Só me preocupou um pouquinho porque eu senti uma certa esperança nas instituições, no funcionamento das instituições. E a gente tem ouvido muito, né, essas expressões, principalmente daqueles isentos, no sentido de que as instituições estão funcionando. Eu percebo que elas não estão da forma como deveriam funcionar democraticamente, mas elas continuam funcionando como sempre funcionaram, porque, tirando raríssimas exceções como a doutora Eugênia, a gente sabe que a maioria dos membros funcionam ou atuam, na verdade, com o objetivo, né, bem definido. Então, as instituições, infelizmente, elas funcionam como verdadeiros aparelhos ideológicos. Então, a gente hoje em dia pensar, por exemplo, que a gente poderia ter uma esperança no Supremo, relativamente agora, por exemplo, ao julgamento aí, né, que está claríssima a questão da suspeição do Moro e tal, na atuação com relação ao caso Lula, por exemplo. Na verdade, a gente sabe que isso não vai funcionar. A gente tem que lembrar que o STF entregou ao Gabenário, né? Então, assim, eu acho que elas estão funcionando, mas como sempre funcionaram, no objetivo de manter um status quo que a gente sempre vai se deparar com ele, tendo em vista a proteção ali dos interesses das classes política e econômica em detrimento, efetivamente, dos direitos e garantias fundamentais. Então, eu não consigo depositar essa confiança, infelizmente, nas instituições. Eu gostaria muito, mas eu não consigo. A gente não acreditou que fosse ter o impeachment, teve. A gente não acreditou que fosse passar a reforma, passou. Então, se depender disso, eu acho que a gente está um pouquinho a pé. Obrigada. Nós tínhamos combinado que eu ia falar primeiro e passar para ele que a maioria das perguntas tem mais a ver com o tema do Luiz. Começando um pouquinho do final, né? Quem são as instituições? Eu realmente estou aqui numa posição muito delicada, né? De tentar falar pelo Ministério Público Federal, que eu considero que foi um grande responsável por nós estarmos nessa situação aqui hoje. Não tenho problemas em admitir isso, nenhum. Antes do impeachment, como você disse, a gente não acreditava que vinha o impeachment, eu já era presidente da comissão, eu escrevia diuturnamente na rede. Não é possível que nós vamos pactuar com isso, não é possível que nós seremos a geração que deixou um impeachment acontecer. Né? Agora, essa instituição, ela não é uníssona, ela não é idêntica, ela tem muitas pessoas, ela tem muitos setores e que é injusto a gente generalizar atacando a instituição inteira por conta disso. E também quero dizer que essa dificuldade, essa demonstração assim conservadora, não é uma característica do Ministério Público, do Judiciário.
infelizmente, é uma característica daquela classe média, incluída ou recém-incluída, né, que se, por exemplo, o médico, as coisas que aqueles médicos falaram quando a mulher do Lula estava internada, aquilo é uma coisa absurda. Como é que um médico pode falar aquilo de uma paciente? O próprio Lula, os pilotos lá de helicóptero. Então, nós vivemos isso, né? O Luiz até disse que esse cerco conservador ficou forte em 2010, mas ele começou muito antes disso, né? Eu, como atuo com direitos humanos, já passei, eu vou falar, eu sou realmente uma ignorante política. Eu nasci em 69, estudei em escola pública no interior e lá ninguém sabia falar nada de ditadura, né? O meu pai, o máximo de formação política que ele me deu foi assim, um dia eu perguntei para ele: ô pai, aqui a gente é de direita ou de esquerda? Ele falou assim: pelado ou peludo? Muito bem, Flávia, lá em Guaranés era pelado ou peludo. Mas o pelado e peludo lá era tudo de direita, não tinha direita e esquerda. Pelado e peludo lá era tudo de direita. Nossa, isso é do túnel do tempo, hein, Flávia? Sabe o que ele falou? Ele falou, de direita? Porque direita é o certo. Então, assim, são cidadãos brasileiros. Meu pai é uma pessoa extremamente simples, que não sabia, pessoas que não tinham essa informação, humildes e que acreditavam realmente no que saía no jornal. Terroristas, né, sequestraram e tinham aquele medo, né? E pouco tempo depois eu vi que meu pai era de esquerda, porque teve um assassinato lá muito grave cometido por um mocinho lá de 14 anos e todo mundo queria linchar e mandar o rapazinho para uma cadeia comum, e o meu pai, que sempre atuou em filantropia e tudo, falou assim: não pode, tem que colocar numa instituição que cuide dele, ele é um menino. Eu falei: você está vendo? O senhor é de esquerda. Então, eu acho que assim, nós temos aí um débito muito grande com um país que é muito desinformado, mas é um país que é bom, né? Hoje eu estou falando muito dessa coisa da crueldade, da maldade. É um país que é bom. Agora, eu acho que as pessoas foram tão bombardeadas com tudo isso, com tudo, que a gente está muito chocado, né? Com essa falta de solidariedade, com essa falta de entendimento. Quanto aos caminhos, né, foi dito aqui, será que tem que sair para a rua? Será que tem que ter sangue na rua? Eu queria dizer que já tem sangue na rua. Já tem. Nós estamos vendo um genocídio hoje da população pobre, população negra. Isso as pessoas falam assim, estão horrorizados porque os juízes admitiram o mandado de invasão de domicílio coletivo. Né? Isso sempre aconteceu nas casas, nas favelas, eles sempre entraram chutando a porta, porque não é só porque você está numa casa humilde, num local que normalmente é tido como criminoso, então eles têm desculpa de dizer que ali está sendo cometido um crime de noite, e entram, né? Que é a única hipótese que pode ser invadido, né, o lar de uma pessoa. Hoje ainda o direito de cidadania, de tudo, ainda é só dessa classe média, e a gente está vendo que está ficando cada vez pior, porque essa classe média não entende que ela também é atingida. Ela também não vai ter jeito. Então, eu acho que já tem sangue, falta a gente se conscientizar que a gente precisa realmente ter essa união muito grande. Em São Paulo, nós, até inspirados nessa caminhada do silêncio que fizemos, imitando outros países que já fazem essas caminhadas há mais de 20 anos, nós instituímos um movimento chamado Vozes do Silêncio. A ideia é exatamente essa, é tentar levar adiante e não ter nada que diga que, não, eu estou defendendo um grupo. Não é um grupo, estamos defendendo vítimas de violência do Estado e tentando demonstrar o quanto essa violência é danosa, né, para todo mundo. Dizem, até li agora esses dias uns versos, né, do Antônio Santayana, né? Não. Maurício. Não. Mauro Santayana. Bem. É daquele do marido. A mais, algo assim, a mais vil, Afonso Romano Santana. A mais vil ditadura termina quando os vivos saem à praça e os mortos saem da sepultura. Quando eu vejo
sabe, esse clamor, essa indignação das pessoas com isso que aconteceu. Eu vejo, desculpa, né, eu trabalho muito com exumação, eu vejo que existe, sabe? Eu estou aqui, até o Oscar, depois eu queria pedir para ele cantar, né? Você me prende vivo, eu escapo morto. De repente, olha, eu aí de novo, a identificação desses mortos é isso. Né? Então, voz do silêncio é tentar dar voz, é tentar fazer e levar adiante. E para concluir aqui, né, essa questão da nova democracia, da gente confiar ou não confiar nas instituições, eu digo, as instituições são feitas por pessoas, as pessoas têm defeitos, mas a gente não pode investir contra as instituições. Nós temos uma Constituição brasileira que é fantástica, que deu princípio, deu freios e contrapesos, tem princípios. Se houve excesso, se houve abuso, se ainda existe, é comum isso. E a própria Constituição prevê processos, prevê formas que, infelizmente, as pessoas não usam. Todo mundo, sabe, critica muito, mas não usam os instrumentos que tem disponível. Daí eles me dizem, não, mas o que adianta usar se vai ficar lá arquivado? Bom, pelo menos usou, alguém vai ter que ter o trabalho de dizer que indefere e pode, eventualmente, levar para uma corte interamericana. Ah, Eugênia, mas vai demorar 15 anos na corte interamericana. É verdade, mas até que a corte interamericana já tem agora admitido a possibilidade de cautelares, de expedir comunicados, recomendações, que são coisas que nós estamos, né? Eu acho que começando, a gente é uma civilização muito nova. Se nós pensarmos que a nossa declaração de direitos humanos desse povo todo, né? Dessa humanidade, tem pouco mais de 50 anos. Então isso é muito, muito pouco. Acho que essa vida civilizada, como a gente está tentando, né, viver tem muito pouco, é muito pouco tempo. E quanto aos caminhos, eu vejo algumas coisas que eu acho que a gente deveria cobrar das instituições muito firmemente. Uma delas é a revisão do julgamento da lei da anistia, que está pendente de análise, já foi pedida a análise desde 2008, o estágio vinha com quem? Com o ministro Fux. E é preciso ter um movimento. Ministro Fux, favor pautar urgente a DPF 153. Eles têm que analisar essa questão. Segunda questão. Em outros tempos eu não poderia estar aqui com um brochinho Lula, porque poderiam ver como atividade partidária e eu sou proibida de atividade partidária. Só que a gente tem que levar em consideração que nós não estamos vivendo numa situação de normalidade. Temos muitos presos políticos, como temos a Preta, que está presa há mais de 30 dias, várias pessoas, milhares de pessoas presas indevidamente, e eu não tenho dúvidas que hoje o ex-presidente Lula é um preso político também. E eu acho que qualquer retomada da legalidade passa por reconhecer isso. Tenho até questionamentos em relação a outras ações lá do Supremo que poderiam, né, ser caminhos. E para uma nova democracia é preciso fazer o dever de casa. E o dever de casa, como eu disse no início, envolve memória e verdade, reparação às pessoas lesadas, que hoje nem são mais só as pessoas da ditadura, punição dos responsáveis e revisão das instituições. Revisão das instituições, isso é essencial. É isso. Bom, em relação ao Nino, do sangue aí, eu acho que ele não está propondo ir para a rua para lutar. Ele está vendo que o país é um país tão difícil que só quando vier uma guerra para poder regenerar. Né? Em relação à fala do vice-presidente da Fiesp defendendo o Moro, o empresariado em geral ele continua preso a esse discurso de que o Moro veio para salvar, que é um pessoal muito desinformado, muito desinformado. E nós não temos mais aquelas grandes lideranças que em outros tempos aí, Paulo Cunha, Badella, eles estão acabando com a indústria nacional. E outro dia eu estava vendo acho que foi o Valor, entrevistou 5 economistas sobre a situação brasileira. E o do Bradesco era o cara que tinha a melhor visão. Então ele mostrando como toda a política econômica está destruindo a indústria brasileira.
Mas aí ele tinha que terminar condenando as consequências, mas dizendo, mas a causa é boa, porque... Então você tem... E daí eu remeto à questão das instituições aqui. Veja bem, o que você tem são movimentos de onda. Essa onda de direita que veio nos últimos tempos, de ódio, esse discurso de ódio, vai se espalhando pelas instituições e, na maior parte das vezes, eles são Maria vai com as outras. Você pega aí a valentia da Lava Jato nesse período todo, essa valentia ocorria quando você tinha um governo que não apresentava resistência. Aliás, outro dia eu fiz uma maldade com o Zé Eduardo, o ex-ministro da Justiça, né? Teve um documentário sobre o impeachment, que ele era o principal personagem. Né? Daí eu fui debater em Brasília e falei que queria homenagear o Zé Eduardo Cardoso, porque sem ele não haveria nem o documentário, nem o impeachment. É maldade, né? É verdade, sim. É verdade, sim. É que ele é tão simpático que a gente pensa 3 vezes antes de constatar que é verdade, sim. Mas então, digamos, essas ondas, à medida que vão se diluindo, como que as pessoas fazem? Esse sentimento que você tem de torcida organizada, você faz a onda, cria o adversário, e daí você tem toda aquela uniformização da opinião, que é uma maneira do cara se sentir integrado. Então isso aí atua como um agente censor em relação à opinião divergente muito grande. Muito grande. Tanto que no Ministério Público a Eugênia ela sempre entra nas brigas lá e recebe um monte de apoio por fora. Privado. E-mail privado. Porque, então, à medida que vai se diluindo esse processo, é que você começa a voltar para o centro. Quando eu falo das instituições, o papel delas nesse período todo foi vergonhoso. Foi vergonhoso. Olha, eu rompi com o jornalismo do mainstream aqui, porque eu me considerava ultrajado pela maneira como eles trataram o jornalismo. Falei, pô, a minha vida inteira eu dediquei a uma profissão que eles estão fazendo um crime. E, de repente, no Supremo Tribunal Federal, ministros manipulando, utilizando de palanque para palestras, no Ministério Público a mesma coisa. Né? Então, digamos, toda essa vergonha que acometeu as instituições, fora o caráter já intrinsecamente conservador do judiciário. Né? Alguns anos atrás, nós fomos num jantar, tinha um conhecido que era um juiz criminal em São Paulo, tinha uma colega dele que falou, eu lá condeno todo mundo. Eu falei, mas que mané juiz é esse? Né? Condena todo mundo, que nem o juiz que absolve todo mundo. Né? E ela tinha certeza absoluta que a Veja e o Jornal Nacional eram comunistas. Hã? De esquerda, né? Então, digamos, você tem as instituições, a coisa mais fácil que tem é enquadrar a instituição. Todos esses valentes aí que vinham, faziam manifestações, iam em manifestações contra o impeachment, mandavam prender, acontecer e tudo, quando os ventos mudaram com a saída do Janot, já se encolheram. Então, digamos, vai ter que ter uma mudança central nas instituições, sim, vai ter que ter uma reavaliação. No caso do Ministério Público, por exemplo, o grande mal foi que você teve uma grande ampliação dos quadros com os concursos bem remunerados, quase. O procurador que chegava quase próximo ao salário do teto, e foi um pessoal que veio nesse impulso dos IUPs do mercado financeiro. Né? Quando você pega o Deltan Dallagnol, é um sub-IUP, né? O cara que eu sou cliente da XP, eu aplico nisso, eu aplico naquilo, um cretino financeiro, né? O típico cretino financeiro. Assim. Então, digamos, como você não tinha lá em cima, com o Janot e outros, as figuras referenciais, aquelas figuras que iam passando os valores, esse pessoal emergiu não só no Ministério Público, mas na alta burocracia pública. O pessoal que fez cursos lá fora, passou em exame, o emprego público durante um certo período, até hoje, mais vantajoso que o emprego privado, e eles vão lá se sentindo superiores ao que acontecia no país. Então esse enquadramento das instituições vai ter que ocorrer sim, e vai ocorrer, e o que ocorre hoje aí é uma desmoralização completa, efetiva. Né? Em relação aos jovens, eu vou falar, a coisa mais bonita que eu vi nos últimos anos foi aquele movimento do Ocupe as escolas de São Paulo, secundaristas, que se espalhou no Brasil inteiro, usando o quê? Ferramentas das redes sociais. Até em Poços de Caldas, lá, o colégio estadual, lá fez a mesma coisa.
Entravam na escola, fotografavam tudo, porque sabiam que podiam depredar depois que eles saíssem, atribuir a eles, e se apossaram da escola da maneira mais emocionante possível, trazendo princípios pedagógicos que diretores burocratizados não entendiam mais. Eu lembro uma escola lá em São Paulo, entrevistei as meninas, né? E cá para nós, as meninas são demais. São demais. Eu, como pai de 4 filhas, 2 netas, 4 irmãs e 9 tias, eu digo, viva as mulheres aí. Então, o que eles fizeram lá, e foi uma entrevista, o carinho deles pela escola. Falaram, nós queríamos aprender tal coisa, a diretora nunca deixou, agora que a escola é nossa, faziam eventos aos sábados e convidavam as pessoas para falar lá. A minha neta, hoje está com 20, estava com 15, 16 anos, pediu um apartamento emprestado lá para juntar 21, 25 colegas para falar de feminismo. Elas contando, as meninas da escola estadual, contando que fizeram um evento para discutir feminismo. E tinha uns meninos lá que eram machistas, e quando terminou o evento eles já tinham entendido. Gente, eu nunca vi uma coisa mais bonita. E quando terminou a entrevista, tinha 2 meninas e um menino lá. Elas falaram, nós precisamos manter a mobilização para defender nossos colegas. Eu falei, mas defender do quê? Dos diretores? Deram uma risadinha. Que diretores? Da PM. Nós tivemos um primeiro movimento importante, que foi o movimento Passe Livre, que a esquerda jogou essa molecada ao mar, pô. Eu tive problemas lá no próprio GGN, a gente viu aquela molecada. Eu tive com o Haddad no dia. Falei, Haddad, esse pessoal é seu. Abre as contas, traz esse pessoal. Mas aí você tinha todo... O Passe Livre, não. Depois que jogaram ao mar, que entrou o MBL e outros mais lá. O Passe Livre, eu tive com a Dilma 3 meses antes. 3 meses antes das manifestações de junho lá. Não tinha noção que ia ter aquele tamanho. Mas eu comentei com ela na época. Eu falei, tem uma rapaziada ativista aqui que está perdendo a batalha. Porque você não dá uma bandeira para eles. Não dá uma bandeira. Então, e já tinha esse esquema profissional aí dos perfis aí de internet que já vem desde 2010. Mas você tinha uma rapaziada atuante naquele momento que poderia ser... A direita percebeu muito antes que aquele movimento difuso lá podia ser canalizado em outra direção. Os partidos... Eu sempre brinco que São Paulo não é o túmulo do samba. O samba em São Paulo vai muito bem. Mas é o túmulo da política. Você tem uma geração que nasce com as diretas, que gera o PSDB, gera o PT, que ajuda a conduzir o país aí, todo esse período democrático, aí, com avanços, pode fazer crítica, mas com avanços civilizatórios relevantes, mas envelheceram e fecharam a porta para o que vinha, que é essa rapaziada. Tem um tal de Levante da Juventude. Porra, mas que coisa. Eu fui num evento lá no Rio de Janeiro, no Instituto de Engenharia, e chegou uma mocinha lá, que tem uns 15, 16 anos, fez um discurso saudando os pioneiros, tudo lá, mas extraordinário. Daí eu pedi a palavra, falei, vou falar uma coisa absolutamente antirrevolucionária. Me deu vontade de apertar sua bochecha. Então, a rapaziada, é o ambiente, a linguagem que precisa ser descoberto. Eu participei de alguns debates lá em São Paulo, que você tinha pessoal de periferia, sindicalista, e você tinha jovens negros aí falando, e eles dizendo, pô, mas os evangélicos lá, eles falam a linguagem do povo lá, ué. E o sindicalista falava, pois essas manifestações de rua aí não tem nada a ver, os caras não têm uma pauta de reivindicação. Gente, você sentar, dar a palavra, pedir, montar uma pauta de reivindicação, não é o discurso dessa rapaziada. Então eles estão vivos aí. Eu vejo na minha filharada lá, a maneira como acompanham o trabalho da Eugênia, os colegas deles. O Mackenzie, o famoso Mackenzie, lá tem uma filha que faz direito lá, e as meninas foram as meninas que, quando o Bolsonaro foi lá, que organizaram a manifestação contra o Bolsonaro. E a rapaziada, eles têm o seguinte, eles têm os valores da generosidade. Você tem esse deslumbramento com o padrão IUP. Esse padrão IUP pode... Mas eles têm a generosidade, é um instrumento relevante. É um instrumento relevante. Então eu acho que essa geração que está vindo é muito melhor do que
aquela meia-idade que a gente encara hoje em dia, aí, que foi esse pessoal que absorveu toda essa... Ou o pessoal que foi incluído e achou que foi incluído por mérito próprio. Então, então eu acredito muito na rapaziada aí. Deixa eu ver o que mais aqui. Qual o papel do Lula? Aliás, eu devia ter colocado lá nas propostas do Fiore, o primeiro passo para qualquer acordo é a libertação do Lula. Isso aí não tem conversa, né? Agora o Lula, ele não conseguirá mais ser protagonista. Por duas razões. A primeira é que o lulismo, é o único fator que agrega todas essas forças do golpe. Centro-direita, direita, empresarial, por conta de tudo. E o segundo ponto é que a dimensão política dele é tão grande que, se ele for protagonista, você tem um desequilíbrio tal que vai levar a todo esse processo de manutenção do golpe, né? Ele vai ser o grande articulador. E ele tem noção disso. Eu estou sentando em uma entrevista com ele proximamente. Até tem essa Guta que fez o documentário lá, ela vai filmar para um outro documentário, para tentar entender. Agora, o Lula, ele tem a visão política dele, é um fenômeno, viu? Vou te falar. É porque eu tive com ele no dia do AVC da Dona Marise. Eu dei uma palestra lá para a Confederação dos Metalúrgicos, ele falou em seguida. O discurso dele, quando você ouvia, era que nem o que a gente falava do Mike Tyson lá atrás, é só a bala por separar. Porque é um discurso que ele trazia esperança, mas ele desenvolve, ele tem uma inteligência que para cada tema ele sabe qual é o ponto central. E foi aprimorando nesse período. O Fernando Henrique é aquele cara, ele pega, você dá um tema para ele, vai... Que nem aquelas enceradeiras que você tinha no meio campo da seleção. Né? Ele gira. Ele não sabe chutar em gol. Ele não chuta em gol. Eu participei uma vez de um debate como provocador, um encontro que teve de biocombustíveis. Olha só, a mesa estava o Fernando Henrique, Felipe Gonzalez, Jorge Soros e uma senhora que era de uma ONG ambiental norte-americana. E estava se falando no império do biocombustível. Daí o Soros, em 10 minutos, traçou quais eram os riscos, as vantagens, com aquela objetividade de estadista. O grande empresário, ele tem que ter essa visão. O meu biografado, que era o Walter Moreira Salles, ele falava, eu uso bem as poucas coisas que eu sei. Ou seja, você vê daquele emaranhado de coisas, você sabe quais são os pontos centrais. O Felipe Gonzalez, em 15 minutos, lá ele traçou o que seria um projeto para a América Latina. Mas com uma objetividade, daí o Fernando Henrique pegou e começou com a enceradeira. Ele começou a falar de uma discussão que tinha entre o Celso Furtado e um cara de Stanford, que eu conheci lá em 1980, quando teve a explosão do petróleo. O Celso Furtado sempre dizia que produtos primários sempre teriam relação de troca inferiorizada em relação aos industriais. E daí, quando teve a explosão do petróleo, o cara usava para tentar desmentir o Celso Furtado. Né? Eu falei, nossa, pegar essa discussão lá de trás,